E aí, galera, o Flamengo vence o Clássico Carioca no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vence o Vasco no Maracanã com gol de Gerson, né? O Flamengo vence por 1-0 e o Flamengo deixa a equipe do Vasco na zona de rebaixamento. O Vasco vai ficando com 30 pontos na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e o Flamengo vai ficando com 50 pontos até nesse momento, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai chegando a 50 pontos, né, galera? Pontuação muito boa do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo nesse momento a 9 pontos do Botafogo, né? Será que o Flamengo vai conseguir alcançar o Botafogo, galera? Será que o Vasco vai conseguir sair da zona de rebaixamento, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal, e vamos acompanhar o debate desse jogo aqui no nosso canal. Técnica rubro-negra falando depois da vitória de 1-0 sobre o Vasco, que é uma aula, né? Cada entrevista do Tite. Eu sou fã porque, assim, primeiro ele tem muito conteúdo, ele vai muito bem preparado para a entrevista, com os números da partida e tudo mais. E quando ele é colocado em situações, assim, mais adversas, né? Ele consegue ser liso e vai para lá, vem para cá e a gente até esquece que a pergunta foi feita. Porque tinha uma pergunta que era muito pertinente, do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro. E aí ele meteu ali o Andrade, Adílio, Nunes, Tita, Júnior, Lico, e o rubro-negro já esqueceu que a pergunta era aquela. E aí ele já ganha o torcedor e fala da emoção, e dá carona pro torcedor, e fala da adrenalina, e que quer ir para casa encontrar a esposa. Então ele consegue passar os recados da melhor maneira, e se ele não quer passar nenhum recado, ele consegue se sair bem também, não é? Sempre muito sensato, ele vai muito bem nessa gestão. Eu acho que um ponto positivo que o Tite vai causar para esse elenco é gerar competitividade dentro do elenco, tirar a zona de conforto. Hoje, por exemplo, o Gabigol vem do banco, é importante. Sim. Para fazer, né, o gol ali, ajudando ali o Gerson, que é um cara que está crescendo, hoje fez um grande jogo, né, novamente, já tinha ido bem no Mineirão e hoje foi bem novamente, né? Eu achei a entrevista muito lúcida, muito sensata, ele dando mérito também para o time do Vasco, analisando bem a estratégia do Vasco, né, de tentar pressionar, recuperar a bola e botar velocidade, né, tentar abrir a defesa do Flamengo ali pelo lado do campo. Achei uma entrevista bem sóbria do Tite, para mim, padrão Tite de qualidade. Gostou também, Dom? Gostei também, achei que foi bem sensata em relação a isso. Mostra também quanto que ele é liso, de repente, alguma pergunta que prefere evitar responder. E isso é parte do trabalho dele, né? Com certeza, não é obrigado a responder todas as perguntas, Claro. Mas ela era muito pertinente a ser feita e com muita análise do jogo. Acho legal também a presença do Fábio ali para falar da condição física de alguns jogadores, e a gente vê o quanto que o Flamengo acho que pode ganhar em repertório, ideias de jogo, ele falando, o Tite que vai se adaptar ao Flamengo e não o contrário. Eu concordo, ainda mais quando você tem um elenco tão profundo que te permite jogar de diferentes formas. É lógico que ele vai ter o jeito que ele prefere jogar, mas acho que o Flamengo pode ser muito versátil, tanto em questão tática, tanto se adequar em diferentes formas de jogo, e acho que ele deu a letra durante essa coletiva. Ô, Djalma, essa questão envolvendo, claro, o que você achou da entrevista, mas essa questão envolvendo a Arrascaeta ou Everton Ribeiro, que, bom, é uma posição ali que você domina mais do que qualquer um, vai ser uma disputa nesse Flamengo do Tite? É um ou outro? O que você acha? Ô Bruno, o que eu, assim, dentro da entrevista do Tite, o normal, né, do Tite, sempre muito tranquilo, muito seguro, sabe discernir tudo que está acontecendo, tudo isso é normal do Tite, a gente já conhece. Mas agora, o que eu senti dessa entrevista em relação ao meio de campo é que, independente se jogar Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gerson, o Vitor Hugo, uma coisa eu senti, que ele vai jogar desses jogadores que ele citou aí de meio de campo. Eu acho que na sua equipe titular ele sempre vai utilizar 4 desses. Ele não vai jogar com 3 homens no meio de campo, não acredito que ele vá fazer isso, a não ser numa situação extrema durante os jogos, mas começar o jogo no digamos, famoso 4-3-3 com 2 homens abertos, no caso, como jogava Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro pela direita, Everton e Arrascaeta, Gabigol pela direita e Pedro na frente, e Gerson no meio de campo, não acredito que ele vá fazer isso. Então, assim, ele citou ali aquele meio de campo do Flamengo,
famoso Andrade, Adili, Zico, Tito e Lico, né? Que o Nunes era o avançado, o centroavante desse time. Então, eu acho que ele vai povoar esse meio de campo. Claro, o Bruno Henrique tem outra característica, mas ele não vai com 2 homens abertos, não. Desses 6 que ele citou, Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, desses 6, eu acho que 4 sempre estarão na equipe titular. Porque aí ele vai ter, aparentemente, sempre o Pulgar e o Thiago Maia. Sim. E aí tem o Alan, né? Quem? Tem o Alan, né, para retornar também. Tem o Alan também, boa, bem lembrado. Mas aparentemente essas 2 funções existem ali no time dele, certo? Sim. E aí mais 2 meias, talvez ali entre Gerson, Arrasca e Everton. O próprio Tite falou agora na coletiva sobre como o Gerson é valioso para ele. Porque ele é versátil, ele pode exercer diferentes funções. É um Gerson... Dona, Oi? Mas ele, em momento nenhum, falou o Gerson de segundo volante. Ele Isso. falou pela esquerda, Isso. feita, avançado. Então, eu não acredito que ele vai usar o Gerson ali de segundo volante, não. Eu tô 100% com o Djalma. Eu acho que no momento, para você ter um time mais seguro, mais consistente defensivamente, isso é inegociável para o Tite. Não quer dizer que o Flamengo vai ser um time defensivo. Quer dizer que o Flamengo vai ser um time mais equilibrado. Equilíbrio é a palavra-chave quando você fala de Tite. Eu acho que aí você tem um Thiago Maia, você tem mais capacidade de pegar, e você tem o Pulgar, que te entrega a marcação e te entrega se apresentar para jogar com qualidade. Então, o Gerson é um trunfo, porque ele te entrega ofensivamente, é um cara que melhorou também, acho que sem a bola, está mais ativo, está mais combativo, hoje fez um grande jogo, né, no Maracanã, e aí vai ter uma disputa mais direta ali entre Everton Ribeiro e Arrascaeta, na minha visão. Bruno Henrique é titular, e você tem uma disputa também mais aberta entre Pedro e Gabigol. Eu não acredito que ele vá jogar com Everton Ribeiro e Arrascaeta, assim, em condições normais, né? Em circunstância de jogo, óbvio que isso vai acontecer. Mas eu acho que no time ideal, no time mais equilibrado para o Flamengo, ele vai povoar mais o meio-campo. Aliás, as melhores partidas do Flamengo com o Sampaoli também foram quando o Flamengo tinha um meio de campo mais povoado. Sim, sim. Um time com mais capacidade de marcar. E as piores quando ele desmontou. Exato. Tem, assim, uma outra questão, e aí acho que foi muito importante a presença e muito esclarecedora e contribuiu muito à presença do Mascheredian na entrevista. Porque ele deu ali explicações, assim, muito desse equilíbrio do trabalho que ele está fazendo com os jogadores, né? De recuperação mesmo, né? De uma partida para outra, que pode parecer algo simples, algo básico, mas eu só queria lembrar como o próprio Flamengo sofreu muito com isso, com a comissão técnica do Sampaoli, depois de datas FIFA. Porque depois de uma sequência ali de treinos, o Flamengo enfrentou o Red Bull Bragantino, o Flamengo não conseguia andar, porque o Sampaoli torcia o cabo, não é, Djalma, durante os treinos, e aí depois de data FIFA o Flamengo não andava, e o Flamengo perdeu por 4 do Red Bull Bragantino, e na data FIFA seguinte o Flamengo perdeu por 3-0 do Atlético Paranaense, o time também não andava. E a gente vê essa preocupação do Mascheredian e como o desempenho do Flamengo já foi diferente contra o Cruzeiro depois de data FIFA e hoje também, Donk. Assim, você olhava os piores resultados de desempenhos do Flamengo justamente depois de data FIFA, é verdade. O Flamengo tem jogadores convocados, mas a base continua ali. Então você vê o quanto que isso acabou sendo impactante, por mais que você possa rodar o elenco, mas esse era o momento justamente para você ter o nível mais alto de intensidade das suas atuações e não era isso que acontecia. Então eu também achei bem interessante ter o Fábio Mascheredian falando ali em relação às condições dos jogadores. Isso foi, vamos lembrar que isso foi motivo de discussão no Corinthians, que também tem um preparador físico competente, que é o Mazziotti, e a gente sabe que tinha ali um conflito entre preparação física e parte de futebol ali, né, de técnica do futebol. Exato. E aí, comissão, e aí tem toda a questão tática que o Tite colocou, né, e como os companheiros já colocaram, e eu concordo plenamente, assim, acho que acredito que o Tite vê o time muito mais dessa forma, com 4 meio-campistas. E assim, não sei lá pra frente quem que vai se destacar, como é que vai ser a mudança. Mas nesse momento, pra mim, faz muito sentido pensar o Flamengo dessa ótica. E eu até veria Arrascaeta e Everton Ribeiro disputando a mesma posição. Só pegar um ponto que o Fábio fala na entrevista. Eles detectaram que no jogo no Mineirão, os jogadores que mais se desgastaram fisicamente foram os caras lá da frente. Ele citou o Bruno Henrique. Ele cita o Bruno Henrique. Como é que você vai jogar lá na frente com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, todo mundo junto, Bruno Henrique, Pedro? Claro que você vai ter qualidade, mas sem a bola você vai sofrer. Sim.
né, contra um Cruzeiro que apostou muito nessa pressão alta, nessa marcação. E o Vasco hoje também. Fisicamente foi uma equipe que incomodou muito o Flamengo nesse sentido pelas ideias do Ramon Dias. A gente já vai para o Maracanã, porque o Pedro Henrique Torre tem informações também da renovação do Bruno Henrique, tá? Mas antes disso, o Ramon Dias fala por lá e a gente acompanha então o técnico do Vasco aqui no Sport Center. Galera, e esse foi o jogo aí entre Flamengo e Vasco, né? O Vasco levou a pior nessa partida e o Vasco tá dentro da zona de rebaixamento e vai ter que se recuperar nas próximas rodadas, né? O Vasco que no próximo jogo vai enfrentar o Internacional em São Januário e já o Flamengo vai a Porto Alegre enfrentar a equipe do Grêmio, né? O Flamengo buscando o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, e já o Vasco tentando sair da zona de rebaixamento. O Vasco vai ficando com 30 pontos, né? O Vasco nesse momento aí vai se complicando, tá 1 ponto atrás do Goiás, né? Lembrando que o Goiás joga ainda na próxima rodada também, né? E o Vasco pode vencer, torcer para um tropeço do Goiás e jogar o Goiás para dentro da zona de rebaixamento, porque a equipe do Cruzeiro e Bahia se desprenderam um pouquinho da parte de baixo, assim também como o Internacional, e a briga vai ficando entre Corinthians, que está perdendo para a equipe do América, né? Tem 32, Goiás 31, Vasco 32, 30 pontos e Santos que perdeu na rodada também. O Santos teve uma goleada histórica, perdeu por 7-1 para o Internacional, tem 30 pontos, então acredito que a briga vai ficar entre essas equipes aqui do 13º para baixo, galera. Então a briga do Campeonato Brasileiro aí não tá só na parte de cima, também tá na parte de baixo da tabela de classificação e vai chegando no finalzinho, o campeonato vai ficando bem interessante, né? As equipes vão ficando muito competitivas, né? Equipe querendo sair da zona de rebaixamento e outras equipes entrando, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, o que vocês acham. Será que o Flamengo tem condições de alcançar o Botafogo? Será que a equipe do Vasco vai conseguir sair da zona de rebaixamento? Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueça também, galera, se gostou do nosso vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.